Uma ótima tarde a todos. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR desta sexta-feira, dia 12 de julho. Que bom que você está conosco e acompanha a partir de agora notícias, informações, destaques do setor. E olha, você pode nos acompanhar pelas antenas parabólicas em todo o Brasil e também países vizinhos, pela Claro Net TV nos canais 190 e 690, na Sky 165 e 565, também pela internet no nosso portal canaldoboi.com ou sba1.com. Você também pode estar conosco nas mídias sociais, no Facebook, no YouTube e no Instagram. E se você estiver no Paraguai, nos acompanha pela Neo TV. Começa essa edição de Agricultura BR falando a respeito da reforma tributária e da inclusão das carnes. Essa foi a grande novidade da semana. É considerado uma conquista pelo setor agro. É claro que está numa primeira fase ainda das discussões na Câmara Federal e também no Senado, mas já mostra um entendimento muito importante para o setor de carnes. Quem fala sobre este assunto no Agricultura BR é a repórter Flávia Rabelo. Um longo dia de negociações para a votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. O plenário deu ampla vantagem para o projeto que regulamenta as leis complementares da reforma. Foram 336 votos a favor e 142 contras. Um ponto que interessa muito ao agronegócio brasileiro travou durante o dia a negociação para votação em plenário. A Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, conseguiu incluir 18 itens da produção agrícola nos destaques, inclusive a isenção de impostos na cesta básica para as carnes. O deputado Pedro Lupion, presidente da FPA, diz que o resultado dessa decisão não vai impactar na alíquota do imposto de valor agregado, o IVA. Temos a interpretação muito clara de que o impacto da alíquota não é o que está sendo alertado pelo presidente Arthur. Já discuti longas horas com ele sobre isso. Nossos economistas e advogados já discutiram isso com ele também. Eu, o deputado Aguinaldo e todos nós aqui, o Sérgio, o Tião, o Evair, Marussa, passamos horas e horas discutindo isso e nós não entendemos esse impacto. Não acho que terá. Pedro, e hoje é exonerado. É só importante, assim, só para vocês entenderem uma coisa que às vezes falta a palavra e é exatamente o termo e é exatamente o que acontece. A carne, a proteína animal na cesta básica é uma realidade no Brasil. Ninguém está tirando ou colocando. Nós estamos mantendo. Em muitos estados, a cesta básica tem as 3 proteínas, 4 proteínas, 5 proteínas. Então, assim, ninguém está inventando a roda. Nós estamos mantendo o que nós entendemos que é razoável, que é bom senso. Então, esse é um número muito claro de que o impacto e o que poderia significar para a economia já está acontecendo. Agora, o projeto da regulamentação vai ser votado no Senado Federal. As negociações já começam na semana que vem, mas a votação deve ficar mesmo para depois do recesso parlamentar, que começa no dia 18 de julho. Tem questão também que a reforma foi criada pensando num sistema que não existe, né? E um sistema maravilhoso, mas que não existe na prática. Então, a questão de você aproveitar o crédito, né? Lógico, se tivesse um sistema funcionando na nuvem, quem pagou, quem não pagou, fazia na hora, instantâneo. Mas hoje não. Agora na regulamentação eles querem que para você compensar o crédito, você tem que comprovar ou esperar que o fornecedor que te vendeu pague o imposto. Então, são coisas assim absurdas que estão acontecendo, que chegando aqui, evidentemente, nós já fizemos aqui na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, uma comissão exatamente para já começar a discutir, né, essa regulamentação. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, faz uma avaliação dos avanços e das dificuldades do texto da reforma. Dentre os principais pontos destacados pelo agronegócio, nós podemos dividir que alguns insumos agropecuários que haviam ficado de fora da lista foram inseridos ao longo da tramitação do dia de ontem, e isso garantiu que os principais insumos agropecuários figurassem na lista que trata de uma alíquota reduzida, tal como prevê a Constituição. O adequado tratamento ao ato cooperativo e suas relações entre cooperados e cooperativas e entre próprias cooperativas também foi acatado e ajustado ao longo do texto. Inclusão de proteínas animais, as carnes, na cesta básica,
irão garantir o acesso à população brasileira dessas proteínas importantes na alimentação de uma maneira barata e competitiva. E isso faz reflexos positivos para acesso de alimentos a todos os brasileiros. Outros itens, como a gradação da tributação do imposto seletivo, chamado imposto do pecado, de acordo com o teor alcoólico, vai fazer com que a tributação também tenha impactos diferentes entre bebidas fermentadas e bebidas destiladas. Então foram vários aperfeiçoamentos técnicos que garantiram a evolução desse texto no sentido de colaborar, contribuir e favorecer a competitividade dos produtos agropecuários brasileiros frente aos principais produtos produzidos nos países concorrentes a nós. De Brasília, Flávia Rabelo. Sigo aqui falando a respeito de cenários que são ligados a Brasília e nesta semana eu conversei com o ministro da Agricultura, Carlos Favaro, na oportunidade, falou comigo, também com outros colegas da imprensa e nós questionamos ele a respeito da situação de equalização de juros para o agricultor brasileiro e sobre algumas soluções, entre elas a inserção de seguro, de maior recurso para a equalização dentro da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que passa a ser observada no próximo semestre. Veja. O seguro é algo que se faz cada vez mais necessário. Ninguém precisa gastar energia em mostrar ao governo a necessidade de ampliar recursos para o seguro rural. Até por fato, nós temos a responsabilidade, as mudanças climáticas estão aí na prática, não é mais no discurso. E o seguro é a única forma eficiente de dar tranquilidade ao campo. O fato é que também nós temos limitações orçamentárias. Não é porque ninguém quer, porque há 5 ou 6 anos os limites de equalização de seguro rural ficam em torno de R$1 bilhão. Nós tomamos a decisão esse ano, no novo Plano Safra, de ampliar para aqueles que mais precisam. Por isso, o Rio Grande do Sul recebeu 210 bilhões extra de orçamento para a equalização do seguro rural. O que significa sair de 12 mil produtores para 26 mil produtores cobertos por seguro rural. De 5,5 bilhões de cobertura para 11 bilhões de reais de cobertura de seguro rural. Mas é fato que não pode ser só para o Rio Grande do Sul, precisa ser para as outras regiões do país, mas tem também as limitações orçamentárias. Então, o governo toma a decisão, agora precisa da participação do Congresso. Na LDO, que vai ser votada agora no começo do segundo semestre, para o orçamento de 2025, o governo entende que é possível e tem o desejo que isso seja destinado na LDO, algo em torno de 2 a 3 bilhões de reais, que possa fazer então essa ampliação para todo o Brasil. Ministro, regiões como o norte do Paraná, parte do Mato Grosso do Sul, sofreram, precisaram de acionar seguro como o Rio Grande do Sul, mas também por conta de seca, mudança climática. Esses estados, regiões como também Minas Gerais, atenderiam através da LDO? Com a ampliação da LDO para todo o Brasil. Então, precisamos de mais subvenção ao prêmio, modernizar o seguro, modernizar as metodologias de controle para que ele seja mais eficiente. E eu defendo que nós tenhamos uma política incentivadora para que todos os produtores façam seguro rural. Na medida que cobre, e é assim, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá é obrigatório. Na verdade, assim, é opcional. Só que se você não fizer seguro, depois não procura o governo se você tiver algum tipo de problema de intempérie climática, perder safra, não conseguir honrar com seus compromissos. Então, praticamente se torna obrigatório. Então, eu defendo que a gente crie uma política para que todas as regiões do país, todos os produtores façam seguro rural, para que a gente amplie a base, diminua o risco das seguradoras e com isso tenha um seguro mais eficiente e mais barato para todos os produtores. E ainda dentro deste tema, eu conversei com o João Martins, que é presidente da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, CNA, e ele falou e trouxe uma observação importante, que o seguro rural precisa ter a mesma observação e importância do Plano Safra. Acompanhe. Em relação à equalização de prêmios que foi colocado no Plano Safra e os impactos daquilo que a CNA tinha solicitado antes do lançamento do plano, qual que é a avaliação do senhor? A avaliação é que ficou abaixo da nossa expectativa, né? Foi maior do que no ano passado? Foi maior do que no ano passado.
Mas nossa expectativa é que nós tivéssemos um volume de recursos maior, para a gente voltar novamente a bater recordes de produção. Então, nós queremos rapidamente retomar aquela expectativa de que nós iremos e vamos, dentro de pouco tempo, colher 350 milhões de toneladas. E você, para que isso seja verdadeiro, concretizado, talvez não no primeiro ano, agora, né, no segundo, mas a gente precisa de estímulo. O produtor rural está endividado, ele precisa de recursos para ele tocar não só o projeto, que é o projeto da plantação que ele tem agora, mas também renegociar as suas dívidas, caso tenha. Como é que esse planejamento financeiro dentro da fazenda está sendo feito? Como que a CNA tem auxiliado esse produtor na tomada de crédito? Veja bem, a CNA, quando faz essa proposta de plano de safra, ela sai nas 5 maiores regiões do Brasil, fazendo, juntamente com os produtores, qual é a expectativa deles, o que é que eles pretendem plantar e quais são as demandas. Muitas vezes, tem alguns lugares que a gente vê que o produtor rural está precisando mais de investimento, equipamentos. Agora, por exemplo, o produtor viu que precisa ter armazenamento. Então, nós precisamos disso. E fora disso, o que a CNA vem batendo há muito tempo. Enquanto nós não tivermos um seguro safra, nós ficamos à mercê de acontecer o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que aconteceu em outras regiões do país, que tem seca, e aí uma quebra de safra. Então a gente precisa ter uma convicção de que o seguro rural é necessário, tanto quanto é o financiamento da safra. Tá aí o João Martins. E eu conversei com o ministro e também com o João Martins, entre outras autoridades, na oportunidade de um evento que comemorou os 10 anos da biotecnologia mais importante para a soja no Brasil. E você vai ver quais foram os motivos dessa implementação e de como que a biotecnologia, a soja geneticamente modificada, trouxe o Brasil para ser, ou ajudou o Brasil a ser o maior player do mercado internacional. Acompanhe. Acho que a Intacta ela é mais uma peça nessa grande engrenagem. Eu acredito que a Intacta ela é produto de um ambiente que se criou no Brasil favorável ao investimento, favorável à tecnologia, favorável à inovação. Então a Intacta talvez ela simbolize a conquista do que um modelo feito por um grupo enorme de pessoas que a gente estava junto aqui, ela pode trazer. Então, para mim, ela é o símbolo, ela é uma consequência, ela não é um fim em si. Ela veio por existir um ambiente de negócio que nos permitiu chegar até aqui como a potência da soja que a gente é. A tecnologia ela passou por uma série de desafios. Quais são os próximos desafios dessa tecnologia que ela continua crescendo e continua ganhando espaço também em pesquisa? Eu acredito que o desafio inicial era mostrar que o Brasil era um país que pode atrair investimentos. Se você pensa onde se produz soja no planeta, basicamente nós estamos falando das Américas, certo? As Américas têm 3 grandes produtores de soja. Um que sempre investiu muito em tecnologia, acreditou, na América do Norte. 2 na América do Sul. Eu acho que a gente, como país, assumiu um protagonismo na produção de soja na América do Sul, que é a outra grande fonte de produção. Então, para mim, é muito mais o ambiente que está criado e a propensão para investir em tecnologias. Hoje nós temos tecnologias de várias empresas aqui, Bayer não é a única. Então, acho que isso criou um mercado próspero e que, sem dúvida, prepara o Brasil para ser o grande produtor de alimentos para o mundo. E por aqui eu sigo falando de soja e eu lembro que nesta sexta-feira nós temos o relatório de oferta e demanda. Não é um relatório que traz lá grandes expectativas não, mas o que se espera dele é que possa haver ainda, né, porque tem ocorrido de uma maneira muito lenta e pequena, os cortes na estimativa de produção das lavouras sul-americanas, aqui no Brasil e na Argentina principalmente, em relação à safra 23-24. Já em relação à safra nova, 24 e 25, é claro que quem está cultivando são os Estados Unidos, então as expectativas ficam em relação a ele, em relação ao que pode trazer, se pode trazer alguma elevação em torno de estimativa de produção, entre outros fatores para milho e também
para a soja. Hoje nós vamos ter, só para te adiantar, uma programação muito especial aqui na área de pecuária, na área comercial, oportunidades únicas para o pecuarista brasileiro. Então eu vou trazer esses dados já dentro do programa Mais Pecuária, lá com Jorge Zaidan. Você acompanha comigo agora como é que vem soja sendo negociada na Bolsa de Chicago. Nós trazemos os números com a soja recuando, movimento antes do relatório ser apresentado. É normal se ter uma cobertura das posições, com agosto vindo a 11 dólares, 3 centes, mais 3 o bushel, queda de 1,23%. Setembro, 10 dólares, 55 centes bushel, queda de 0,82%. Novembro, 10 dólares, 61 centes, mais 5 por bushel, queda de 0,58%, janeiro 10 dólares, 76 centes mais 5 bushel, queda de 0,60%, são os números que eu destaco com soja em Chicago. E já falo de dólar também, você acompanha como é que vem o câmbio no Brasil, é o assunto de agora na Agricultura BR. Nós temos câmbio com alta de 0,35%, você vê o dólar ou o real desvalorizando bastante. Por que eu falo que é o dólar, que é o real, aliás, a 5,46? No cenário internacional, nós temos o dólar caindo. O dólar no cenário internacional ele vai recuando. É aqui no Brasil que ele vai se fortalecendo muito por conta de alguns posicionamentos do governo em relação à recomposição de situação tributária que deve estar na reforma e uma maneira de repor questões financeiras. Qual que é o problema? Foi proposto nesta quinta-feira, um cenário no qual se vai tributar investimentos no Brasil. E aí, lógico, mercado financeiro extremamente nervoso, bolsa cai, dólar sobe, é aquela situação. Mas está lá na proposta que isso pode vir a ocorrer. A gente vai continuar acompanhando. Por aqui você acompanha agora como é que vem a soja negociada nos portos, a referência nos portos brasileiros. Eu tenho Santos a R$ 138,00 a saca de 60 quilos, Paranaguá, R$ 135,50, isso mesmo, produção, né? Até assustei quando eu vi aqui. A gente não gostou aqui no estúdio, a parte do estúdio, a equipe do estúdio não gostou do que está vendo, mas é isso mesmo, Paranaguá, R$ 135,50, teve um descolamento, né, dos preços de Santos, normalmente eles estão vindo muito próximos, mas 138 em Santos, 135,50, a produção confirmou, os números são da Grãos Corretora, soja para entrega no mês de agosto, recebe no mês de setembro. A seguir no Agricultura BR, o assunto é o mercado do gado pronto, mercado do boi gordo. Nós vamos conversar ao vivo com a Laura Rezende, da Agrifato, que participa desta edição e tem a previsão do tempo também daqui a pouco, após o intervalo. Agricultura BR de volta e agora para falar de mercado da pecuária de corte. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo agora pela internet com a Laura Rezende, da Agrifato, que participa conosco desta edição. Laura, sempre um prazer conversar contigo e nós temos acompanhado um cenário, né, de redução de oferta de animais prontos para o abate, isso também acarreta redução ali para a escala da indústria frigorífica e uma ligeira melhora, né, uma ligeira recuperação, melhor dizendo, para a arroba do gado pronto. Como é que você analisa esse momento de oferta de animais relacionada à precificação no Brasil? Laura, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, o mercado começou a melhorar, né? Já há um mês aí que a gente já viu o fundo de poço passar, né? Ali nos 215, São Paulo. E da segunda quinzena de junho até então, a gente já vê um mercado um pouco mais otimista. Mas de umas 2 semanas para cá que a gente viu isso começar a reverberar mais a nível nacional, né? Então, São Paulo começou a valorizar depois do fundo de 215, desde a segunda quinzena de junho, mas isso começou de fato a acontecer para os demais estados tem umas 2 semanas, né? E a gente já acumula uma valorização interessante, então falando no nosso estado base, né? A gente já tem aí uma alta na casa de 12, 13 reais, segundo o indicador CPEA, né? Então hoje já está falando aí num boi com média de 227, 228, e já tem negócio se concretizando também no estado a 230, né? Então, possivelmente, o CPEA, dentro dos próximos dias, deve se consolidar nesse valor. E, de fato, isso é resultado das escalas que estão mais curtas, né, e consequência da oferta de animais, justamente.
Então, a gente reduziu essa oferta de animais mesmo, né, justamente porque o grosso, né, da oferta de pasto ali, do clima seco, já passou durante os meses de maio e junho, e agora a gente vê essa oferta mais restrita, o que fez com que as escalas caíssem aí de 14 dias, que foi o pico, e hoje na casa de 10 dias úteis na média Brasil. São escalas ainda bastante longas para a indústria, né? Então dão conforto ainda para os frigoríficos trabalharem, mas já demonstra para a gente que aquela oferta é abundante, né? Hoje já está um pouquinho menor. Tá certo, Laura. Falando um pouco também a respeito do que a gente tem acompanhado nos estados, nós vemos alguns deles com uma realidade bem parecida. Eu diria que Mato Grosso do Sul, São Paulo tem uma redução de oferta. Se eu não estou enganado, Goiás também tem também apresentado um cenário muito parecido. Onde é que tem boi disponível no Brasil que está destoando um pouco dessa realidade mais focada no Centro-Sul? Perfeito, Fabiano. A gente tem visto isso, e eu falo que não é nem por estado, tá? É mais por praças mesmo. Então, dentro de um mesmo estado, a gente vê essa divergência, às vezes, de em uma região muito ofertada e outra com uma oferta menor. Goiás, por exemplo, como você citou, a gente tem frigoríficos aí que estão com 4 dias de escala, 4 dias úteis. Já tem outros que estão com 20 dias úteis de escala. Mato Grosso, semelhante também. Tem algumas regiões que estão com a escala bem curta, já outras escalas para agosto, né? Onde eu vejo o que o mercado está mais ofertado é o estado de Rondônia. Então, Rondônia, a gente tem visto aí escalas para 40 dias, né? Realmente bastante alongadas, isso tem preocupado, tanto que lá hoje é o boi mais barato do Brasil, né? De uma forma geral, nos demais estados, a gente tem visto, né, dado essas questões de praças mesmo, né? Mas a gente tem visto essa disponibilidade menor de animais aí para abate. Laura, um outro fator importante que a gente tem observado em relação ao movimento de abates no Brasil. Aparentemente, julho continua com um movimento bastante intenso, comparando com o primeiro semestre, que teve os 3 primeiros meses que o IBGE trouxe os dados, mas os abates CIFES vão mostrando que o volume é realmente muito alto, né, muito intenso desses abates. Julho aparentemente vem nessa mesma pegada. Quando que a gente deve ver um arrefecimento real de abates, também refletindo uma oferta menor de gado pronto no país? Exatamente, a gente está muito sobreofertado ainda, né? E aí, trazendo os dados que nós temos apurados até então, de abates do Mato Grosso, que é o nosso principal estado produtor, né? Então, dá uma referência para a gente de como está a nível Brasil. Nós observamos aí no mês de junho já, né? Apesar do junho ainda ter sido um mês difícil para o pecuarista, né? Mas nós já observamos uma leve recuperação em relação a maio, por exemplo, né? Então, o maio se encerrou com preços a 221 ali, e já o junho se encerrou com preços a 225, então uma leve recuperação aí para o pecuarista, e isso reflexo até dessa disponibilidade um pouco menor de animais, se a gente compara aí mês a mês. Então, de junho para maio, nós tivemos uma redução na oferta no estado do Mato Grosso de 4%, puxado principalmente pela oferta de fêmeas, que reduziu em 8% nesse comparativo mensal. Mas quando a gente amplia um pouco a nossa percepção e traz aí no comparativo junho 23 com junho 24, o que nós observamos é um acréscimo de 16% no volume de animais abatidos. Então, reduziu nessa comparação mais de curto prazo, né? Mas quando a gente amplia esse olhar, a gente vê realmente que a sobreoferta, ela continua, né? Ainda tá muito... o volume de animais ofertados para abate ainda está muito grande. E eu acredito que isso vai começar a reduzir, de fato, né? Só para 2025 em diante aí. A gente ainda tem muito animal para sair esse ano como um todo, né? Claro que nós temos a sazonalidade de entre safra, e aí, de agora em diante, o nosso olhar tem que se voltar muito para confinamento. Então, a disponibilidade de animais nesse segundo semestre vai estar muito correlacionada com a oferta de animais de manejos mais intensivos, né? Para sair nesses últimos meses do ano aí, mas eu ainda vejo que esse ano como um todo nós vamos continuar sobreofertado, muito possivelmente nós vamos ter recorde no volume de animais abatidos, como nós já temos, né, nesse primeiro semestre do ano. Acredito que o segundo semestre também vai ser um segundo semestre de sobreoferta, mas eu acredito que nós podemos enxergar sim uma recuperação de preços, principalmente olhando mais para outubro, novembro e dezembro. Eu estou um pouco receosa ainda com esses preços de agosto e setembro.
Acredito que nós vamos ver uma oferta chegar aí para o próximo mês de animais criados em tanto o primeiro giro de confinamento, tanto TIP, né, integração lavoura-pecuária. Então, acredito que esses animais vão ser levados aí ao mercado em agosto, iniciozinho de setembro, então pode ver uma nova baixa de preços aí acontecer, né? Mas olhando já para um final de ano, outubro, novembro, dezembro, se a oferta de animais não for muito alta, a demanda costuma ajudar a gente para que nós observamos aí, né, para a gente observar preços melhores aí para esse final do ano. Então, por mais que esse ano ainda vai ser um ano de sobreoferta, eu acredito sim que nós teremos aí na reta final preços melhores, quem sabe um boi chegando a R$255, R$260 na nossa praça de São Paulo. Muito bem, Laura. Laura, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, que está muito relacionado também ao abate. Volume de exportações de carne bovina é bastante elevado, as parciais de julho mostram um desempenho bem superior a julho do ano passado. A oferta de carne bovina para exportação, ela está bastante atrelada a este volume de abates no Brasil hoje? Ou mesmo que haja uma redução, é possível se manter uma exportação, um embarque recorde, como a gente tem visto mês a mês aqui no Brasil? A gente tem exportado muito, né? Obviamente, por nós termos essa disponibilidade de carne. E essa disponibilidade de carne no mercado, né, ou seja, esse número elevado de animais sendo abatidos, causa essa disponibilidade maior de carne, o que faz com que os preços caiam e o Brasil fique barato para o mercado internacional. Então, quanto mais competitivo o Brasil está lá para fora, né, mais nós vamos exportar. Então, eu acredito que a previsão de uma leve redução aí para essa reta final de 2024, né, segundo semestre de 2024, eu não acredito que vai impactar na redução das exportações, porque nós temos essa carne disponível, né? Não acredito que vai ser uma redução do volume de carne ofertado tão significativa para impactar as exportações. E além disso, também o segundo semestre ele é característico por um volume de exportações mais robusto até do que o primeiro. Esse primeiro semestre nós já tivemos recorde, né? Foi o melhor primeiro semestre da história de carne bovina embarcada para fora do Brasil. E o segundo semestre, a expectativa é de que seja ainda melhor, né? Cumprindo com o que geralmente acontece, o que nós vemos historicamente. O que tem nos ajudado bastante nesse quesito de exportação, além da nossa competitividade, né? O Brasil hoje está com uma arroba em dólares na casa de 44, 45 dólares, né? Até menos aí, dependendo da referência da arroba em alguns estados, né? Mas falando aí de São Paulo, enquanto os Estados Unidos a arroba está perto de 100 dólares, né? Então, o Brasil ele está menos da metade do valor da arroba norte-americana e a gente tem conseguido exportar tanto para os Estados Unidos quanto também para outros países, né? Os Estados Unidos eles estão na fase contrária do ciclo a nossa, então, enquanto que a gente está na fase de baixa do ciclo, ou seja, preços mais baixos devido à maior oferta, nos Estados Unidos o cenário é o contrário, oferta menor de carne, né? E por isso preços mais altos, então a gente está conseguindo suprir um pouco dessa falta de carne do mercado norte-americano, tanto para eles mesmos, quanto também para o restante do mundo, que agora está deixando talvez de comprar um pouco de carne lá dos Estados Unidos. Tá certo, Laura Rezende, obrigado pela participação, uma ótima tarde a você. Muito obrigada, bom final de semana a todos. Por aqui você confere cotações de mercado. Esta edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Olha, a gente não volta mais hoje, mas eu vou trazer as informações do relatório de oferta e demanda com Jorge Zaidan no programa Mais Pecuária. Na sequência, você fica com uma grande oferta da CRV Lagoa, uma venda de sêmen de reprodutores de raças leiteiras. Nós ficamos por aqui, eu desejo a todos um ótimo final de semana, um grande abraço e até mais!